O estado do Piauí está de luto. Morreu em Teresina aos 89 anos Assis Brasil, grande escritor nascido em Parnaíba e autor de mais de 100 livros. Para falar sobre a grande contribuição de Assis Brasil para a nossa cultura brasileira, digo até mundial, eu recebo aqui em nossos estúdios um dos organizadores do Salão do Livro do Piauí, Cássio Gomes. Professor Cássio, prazer lhe receber aqui, apesar da situação não ser a ideal, mas vamos falar deste nome que realmente nos orgulha muito no estado do Piauí, Brasil afora. Seja bem-vindo. Obrigado, Lívio. Piauí, de fato, perde uma das suas vozes mais contundentes, um escritor versátil, uma das personalidades da literatura brasileira que mais trabalhou e que mais produziu livros. Então, Assis Brasil, como eu costumo sempre destacar, é uma máquina de escrever. E ele parte nesse instante em um momento de profunda angústia para nós piauienses, naturalmente. Nós ficamos todos muito angustiados com a partida desse grande escritor, mas ele vai lúcido, estava em atividade, continuava produzindo. Há inclusive uma questão que a gente levanta, porque ele brincava com isso. A idade do Assis é 92 anos. Ah, sim. E muitas biografias aparece que ele era de 1932 e ele era de 1929. E quando a gente brincava com ele, não, mas isso estava sempre, a gente sempre brincava e ele dizia: não digo nada não, que assim eu fico mais jovem, né? Fico mais jovem. Então, o nosso eterno jovem, o Assis, era um escritor que escreveu para a juventude, escreveu para a criança, escreveu para o público adulto, fez crítica literária. Eu costumo dizer que é o mais versátil de todos os escritores piauienses. Nossa. Só para que realmente você de casa possa compreender melhor a importância de Assis Brasil, professor, vamos falar de duas obras, Beira Rio, Beira Vida, Os que Bebem Como Cães, talvez os títulos mais conhecidos dele, obras brilhantes que realmente levam o nome desse grande nome da nossa literatura Brasil afora. Verdade, Lívio. Os que Bebem Como os Cães e Beira Rio, Beira Vida, sem dúvida, consagraram o escritor. E quando eu digo consagraram, não apenas do ponto de vista daquilo que nós lemos somente, do que os leitores adotaram como livro de cabeceira, mas, de fato, pela crítica literária. Os dois livros arrebataram os maiores prêmios literários brasileiros. Com o Beira Rio, Beira Vida, ele ganha o prêmio Valmap de literatura e 10 anos depois ele vai ganhar o mesmo prêmio com Os que Bebem Como os Cães. Então são duas obras premiadas em nível nacional, eram os prêmios mais badalados, era o prêmio mais badalado do Brasil naquele momento, e o Assis Brasil arrebata no intervalo de 10 anos com duas obras que marcam definitivamente a literatura brasileira. E Beira Rio, Beira Vida, por assim dizer, marca esse cenário nosso, tipicamente nosso, que mostra a Parnaíba, que demonstra essas dobradiças do sistema que muitas vezes impediam que as pessoas se movimentassem de um lado para o outro do ponto de vista social. Então, era um escritor fecundo, consciente do seu ofício, capaz de traduzir em palavras aquilo que nós vivíamos e vivenciávamos e ainda hoje vivenciamos. Então, é um autor extremamente atual. Então, acredito que hoje a gente perde um nome que ainda trazia na sua pena muita coisa para deixar para os piauienses. Era um escritor jovem, apesar de estar com 92 anos, paradoxalmente falando, mas porque escrevia para crianças. E ele tinha a alma e o espírito juvenil e a alma e o espírito de criança. Todas as vezes que íamos conversar com Assis, bater um papo com ele, era sempre aquela alegria, aquele espírito terno, aquela pessoa receptiva e que coloca o Piauí nesse cenário nacional. Essas duas obras que você acaba de citar são obras extraordinárias, bem acolhidas pela crítica. Por isso que eu digo que não apenas nós leitores a consagramos como obras máximas do Assis, mas a própria crítica literária. E ele também ganhou o prêmio da Academia Brasileira de Letras, se não me engano em 2004 ou 2008, ele ganha o prêmio da Academia Brasileira de Letras pelo conjunto da sua obra, o prêmio máximo, que era o prêmio Machado de Assis. E os piauienses foram, inclusive, com ele, o professor Luiz Romero, o professor Sinés, para receber essa homenagem no Rio de Janeiro. Então, eram momentos maravilhosos. Foi homenageado no Salipe, enfim.
Então, é um escritor que deixa uma lacuna muito grande nesse momento. Era nesse ponto que eu gostaria de tocar. Realmente, Assis Brasil teve este prazer de ter sido reconhecido na sua terra durante vida. Foi homenageado pelo Salip, não foi, professor? Verdade. Era um momento... quando nós sugerimos o nome do Assis Brasil para ser homenageado, o patrono do Salip, em 2006, por incrível que pareça, ele não queria essa homenagem, ele estava muito fechado, ele tinha problemas de depressão também, embora fosse uma depressão um pouco cíclica, mas o autor estava no Rio de Janeiro e não tinha interesse nenhum nas homenagens, nas badalações, era muito recluso. Mas com o apoio, inclusive, da Francigeuda, professora Francigeuda, que estudou e estuda a obra do Assis Brasil, nós conseguimos chegar até ele. E ele disse, eu vou, mas eu não vou falar. Eu vou, mas eu não vou falar. Eu recebo a homenagem, eu não vou falar. Só que o público piauiense, e aí eu quero agradecer a todas as pessoas que participam do Salip, que participam dessas atividades culturais em Teresina, no Piauí de um modo geral, foi o Piauí que deu sobrevida ao Assis. Porque naquele instante em que ele vai entrando no auditório do Centro de Convenções, à época o Salip era no Centro de Convenções, o público de pé, aplaudindo, ovacionando por mais de 10 minutos até ele chegar ao palco. Aquilo, ainda hoje me arrepio com essa cena, que eu estava lá, e aquilo deu uma sobrevida para o Assis. Poucos anos depois, ele decidiu que voltaria ao Piauí para ficar completamente aqui. E nesses últimos anos todos, nós tivemos o privilégio da convivência com o Assis Brasil, patrono do Salip em 2006, na 4ª edição, patrono do Salão do Livro de Valença na 5ª edição e patrono do Salão do Livro da Parnaíba, a sua terra natal, na 6ª edição. Então ele pegou 4ª, 5ª e 6ª edição em cidades diferentes. O Piauí abraçava o Assis e o Assis abraçou o Piauí como ninguém. Que vá em paz, que descanse em paz e, é claro, todos nós sabemos que a obra de Assis Brasil é imortal. Que bom, graças a Deus nós a temos para nos fazer companhia e matar a saudade do grande escritor piauiense. Professor Cássio, muito obrigado pela sua participação, tenha uma boa tarde e volte mais vezes, tá bom? Sou eu que agradeço, só comunicando aos demais que o velório está acontecendo e logo em seguida ele será sepultado no Jardim da Ressurreição hoje às 16 horas e nos despediremos desse nosso grande mestre, um autêntico escritor piauiense brasileiro. Muito obrigado e boa tarde. Boa tarde.